Das fés do Evangelho deste domingo de hoje, tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes os olhos que veem e o que vós vedes. Porque eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que um doutor da lei levantou-se para pô-lo à prova, dizendo: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse Jesus: Que está escrito na lei? Que lês ali? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos bandidos. Estes, após o terem despojado e moído de pancadas, foram-se embora, deixando-o semi-morto. Aconteceu que um sacerdote descia por aquele caminho, viu o homem e passou ao largo. Igualmente um levita, chegando ao lugar, viu e passou. Mas um samaritano que viajava, ao chegar perto, teve pena ao vê-lo. Aproximando-se, envolveu-lhe as feridas, derramando óleo e vinho. Em seguida, colocando-o no seu próprio jumento, levou-o até uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tomando 2 denários, entregou-os ao estalajadeiro, dizendo: Toma conta dele e tudo o que gastares a mais, pagar-te-ei na volta. Qual dos 3, na tua opinião, foi o próximo do homem que tombou nas mãos dos bandidos? O outro respondeu: Foi o que teve misericórdia para com ele. Jesus lhe disse: Vai e faz o mesmo tu também. Podem sentar-se. Nós estamos no 12º domingo depois de Pentecostes, 4º e último domingo do mês de agosto, domingo de segunda classe. E em continuação das nossas orações pelo futuro do Brasil, em particular por essas eleições, nós rezaremos o terço diante do Santíssimo Sacramento imediatamente depois da Santa Missa. Amanhã, dia 30 de agosto, é a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, festa de primeira classe. No dia 31 é a festa de São Raimundo Nonato, confessor, festa de terceira classe. Quinta-feira é ferial, porém se faz memória de São Gil, também memória dos santos mártires. Na sexta-feira é a festa de Santo Estevão, rei da Hungria e confessor, festa de terceira classe, sendo também a primeira sexta-feira do mês de setembro. No sábado é a festa, dia 3 de setembro, é a festa de São Pio X, Papa e confessor, festa de terceira classe, sendo também o primeiro sábado do mês. O próximo domingo será o 13º domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esta parábola que Nosso Senhor conta como uma ilustração de quem é o próximo, porque trata-se de uma discussão entre um doutor da lei e Nosso Senhor. E esse doutor da lei quer tentá-lo, né? Então, depois que Nosso Senhor pergunta a ele, e ele responde, o que está escrito na lei, e ele, que era doutor da lei, sabia, responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, Nosso Senhor diz que ele respondeu bem, mas o doutor da lei quer saber quem é o próximo. Então, essa é a ocasião para Nosso Senhor contar uma das mais impressionantes parábolas do Evangelho, a parábola do bom samaritano. Mas chama a atenção aqui a união que há entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Estes são os 2 preceitos da caridade.
eles estão unidos tanto nas tábuas da lei de Moisés, como aqui nas exortações do Verbo encarnado. Ou seja, se um for tocado, o outro não fica ileso. Se nós atentarmos ao amor de Deus, nosso amor ao próximo imediatamente será tocado, será prejudicado. E vice-versa. Se nós atacarmos ao amor para com o próximo, imediatamente também o amor a Deus será atingido. Mas a questão é que isso, na grande maioria das vezes, o que é mais atacado é o amor ao próximo. Bom, existe casos, é verdade, de pessoas que vão diretamente contra o amor de Deus, isso é mais perverso. Mas normalmente, na grande maioria das vezes, o primeiro atacado é o amor do próximo. E mesmo quando eles atacam o amor a Deus, é porque eles já atacaram muitas vezes o amor ao próximo. Então essa é a entrada para a salvação ou a perdição. Por quê? Porque nós nos guiamos pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos. Tudo vem dos sentidos, do externo. Do externo entra para o interno. Então, nós passamos a ter experiência, nossa primeira experiência é com o próximo, que estão diante de nós. Então, quando nós agimos contra o próximo, então é sinal claro de que nós estamos... então, nosso amor a Deus é verdadeiramente prejudicado. Mas notem aqui o detalhe, o nosso Senhor fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós devemos também nos perguntar como é que nós nos amamos a nós mesmos. Claro, porque é o termo de comparação. Se nós entendermos melhor isso, nós poderemos entender melhor como deve ser o nosso amor ao próximo. Ora, como é que nós nos amamos a nós mesmos? Vejam bem, nós somos uma pessoa, um só, um organismo. Isso é importante, ou seja, todas as partes trabalham para o bem do todo, de tal maneira que existe uma ajuda recíproca, imediata, automática, de todos para salvar um. No caso, não são pessoas diferentes, é claro, mas são órgãos diferentes. Então, isso vai da cabeça aos pés. Quando alguém sente uma dor de cabeça, todo o corpo reage a isso. Procura ver o que é, etc. Mas se alguém também tem uma dor no pé, ou um espinho lhe cai numa pedra ou coisa parecida, lhe fere o pé. Então a cabeça imediatamente se inclina para o pé e todo o corpo age ali para ver o que é que houve. Então é uma ajuda recíproca, todos se ajudam. Então duas coisas podemos tirar daí para melhor entender como deve ser nosso amor para com o próximo. O primeiro é a compaixão. Veja bem que há uma compaixão, entre aspas, imediatamente de todos os órgãos para com aquele órgão ou aquela parte que foi afetada. Imediatamente tudo se move. Por quê? Porque é um corpo só e é um organismo. É verdade que entre o próximo trata-se de outro organismo, de outro ser humano, mas há e deve haver uma união moral entre nós. Assim, por exemplo, o exemplo mais elevado é a comparação, a definição da igreja como corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós somos os membros e Ele é a cabeça. Então, nós temos que ter essa ajuda recíproca. Então, primeiro elemento muito importante é a compaixão. A compaixão é um elemento, uma característica humana, natural, mas que deve ser sobrenaturalizada pela graça de Deus. A compaixão marca exatamente, primeiro,
a elevação humana, né? E mesmo a normalidade humana. Porque há certos graus de problemas de pessoas que têm problemas sérios, até psicológicos e mesmo mentais, como é o caso, por exemplo, dos que são classificados pelos entendidos de psicopatas. E uma das características é que ele não tem compaixão. Não tem compaixão. Ele só pensa em si mesmo e ponto final. Não tem nenhuma compaixão do próximo. Então, mesmo a nível natural, isso já mostra a importância da compaixão. Mas ainda a nível sobrenatural. Ou seja, o que é compaixão? É você sofrer com quem sofre. É exatamente aquilo que falta, pelo menos a nível, não é suficiente, né? Nos dois que passam junto do que foi atacado pelos ladrões. Passam dois, primeiro judeus, era judeu como eles, né? Era da mesma pátria. Tinham, portanto, um vínculo, um liame entre eles, moral, né, no caso. Então era para um socorrer o outro, mas não socorreram. Talvez tenham tido alguma compaixão, mas muito passageira, e que não os levou à ação, a agir, porque é aí que a diferença é essa, né? Um simples lamentar-se, coitado, não é suficiente. E, em terceiro lugar, passou o samaritano. E notem bem, o samaritano era inimigo do judeu. O samaritano era o herege para o judeu. Então, eles se detestavam mutuamente. Não havia união moral entre eles. Mas, naquele momento, houve a compaixão daquele samaritano, uma compaixão que foi suficiente, mais do que suficiente, porque ele ajudou o judeu de todas as maneiras, como foi descrito aqui no Evangelho. Então, a compaixão, sofrer com os que sofrem. E Nosso Senhor, é claro, foi o modelo dessa compaixão sobrenaturalizada, como nós vemos, por exemplo, no episódio de Lázaro. Lázaro morto. E Nosso Senhor chega à compaixão ao ponto de chorar. Ele sabia que ele ia fazer ali aquele milagre, ia ressuscitar Lázaro, porém, ele sentiu aquela compaixão humana e sobrenatural em relação aos que choravam por Lázaro e em relação ao Lázaro que estava morto. E assim, em outros episódios, Nosso Senhor mostra isso, essa compaixão que ele tinha. E exatamente o outro elemento é esse, é o desdobramento da compaixão que se tem para com o próximo. Essa compaixão se desdobra em ajuda para com o próximo. Ajudar verdadeiramente, socorrer de maneira concreta, na medida que nós podemos, ajudar o próximo que sofre. Há um episódio, os pagãos, eles nesse ponto falhavam muito, porque a guerra era comum entre eles. Mesmo os judeus tinham compaixão e ajudavam entre eles, mas tinham uma aversão muito grande daqueles que não eram do seu povo. Mas os pagãos era impressionante a que ponto chegava a maldade, a ambição entre eles. Se conta de um rei da Pérsia, Cambises, né, antes de Nosso Senhor. E esse rei, como ocorreu outras vezes, né, ele tendo a vontade de governar e sentindo-se ameaçado por outros, ele às vezes matava os próprios parentes. Então ele matou o próprio irmão, esse rei Cambises. E ele teve uma lição da irmã dele, porque a irmã dele viu um episódio em que esses reis tinham, né, cachorros e até leões eles criavam. Então ele tinha um leão, um filhote de leão, e ele começou a fazer uma brincadeira meio, né? Assolar o leão e botar um cachorro em cima. O leão mais ou menos já crescido e o cachorro, né?
Aí botou os dois para brigar, para ver quem ganhava. Mas aí o leão conseguiu pegar o cachorro e já ia matar o cachorro. Mas aí, nesse momento, um outro cachorro que estava acorrentado quebrou a corrente e avançou em cima do leão para defender o amigo dele, cachorro, que estava para ser maltratado e até matado pelo leão. Então a irmã, quando viu aquilo, e parece que o cachorro é irmão do outro, não sei direito. O fato é que a irmã, quando viu isso, chorou e disse para Cambises: aí, ó, os cachorros, os animais, se ajudam mais entre eles do que você que matou seu próprio irmão, e que era irmão dela também. Então, entre os pagãos era isso. Infelizmente também, muitas vezes, entre os cristãos, falta essa ajuda mútua, falta esta caridade, porque falta a compaixão. E a compaixão, hoje, me parece ainda mais difícil do que antes, porque as pessoas estão ainda mais fechadas em torno de si próprias, cada vez mais centradas em si próprias. Essa atitude moderna, subjetivista, né, de só enxergar as coisas a partir de si própria e não querer abrir os olhos para a realidade. Toda a ambiência intelectual leva a isso. Então, a pessoa fechada em si própria, ela não tem como ter compaixão dos outros, se torna cada vez mais difícil. O lado natural, porque há uma base natural para isso, há temperamentos que são mais levados à compaixão e outros não, são menos levados. Então, aqueles temperamentos que são menos levados à compaixão têm que trabalhar mais, rezar mais, pedir a Nosso Senhor e agir mais, tomar certas atitudes de ajuda ao próximo, a fim de que isso possa quebrar a dificuldade natural que eles têm de ajudar o próximo, de ficar mesmo no canto deles. Então, mas no caso hoje, isso aumenta muito mais por causa da ambiência, né? A ambiência intelectual das pessoas ficam muito centradas em si próprias e com isso se tornam surdas ao apelo do próximo. Eles não ligam muito, Então, essa parábola do samaritano nos dá essa lição. Quem é o nosso próximo? É aquele que, como diz Nosso Senhor, né? Qual dos três, na tua opinião, foi o próximo do homem que tombou na mão dos bandidos? E o outro, que era judeu, não quis nem dizer samaritano, que era inimigo dele, mas disse: foi o que teve misericórdia para com ele. Então, era evidente, ele dizia em outras palavras: o que teve misericórdia, o que se inclinou para a miséria do outro, foi o verdadeiro próximo. E Nosso Senhor arrematou: pois vai e faz o mesmo tu também. Quem sabe esse judeu que estava perguntando a Nosso Senhor não foi um dos que se negou a ajudar o judeu que caiu na mão dos ladrões. Pode até ter sido, porque Nosso Senhor contava parábolas baseado em fatos reais. E nesse caminho que ele descreve, entre Jerusalém e Jericó, havia realmente um caminho onde dava muito ladrão. E isso demorou muito tempo, de tal maneira que até o século XX houve casos de padres que foram assaltados ali na região. Era um lugar que favorecia os ladrões. Então é possível que naquela época, 2000 anos atrás, o próprio fariseu ali que tomou a lição fosse um dos que passou e desviou o olhar. Teve compaixão, mas não foi suficiente. Então, que nossa compaixão seja essa compaixão que leva a nós agirmos, a cumprir esse mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Essa é a maior prova do nosso amor a Deus. Mostra realmente que nós estamos procurando a Nosso Senhor e não a nós mesmos. Então, peçamos a Nosso Senhor que essa lição entre fundo em nós. Nos ponhamos no lugar desse judeu, desse doutor da lei, que tomou essa lição.
Depois de ter perguntado a Nosso Senhor, depois de tudo isso, Nosso Senhor chega e diz para ele: vai e faz o mesmo tu também. Nós também devemos ir e fazer a mesma coisa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.